Professor, às vezes eu percebo que o cinismo é usado para combater um certo grau de hipocrisia. Isso corresponde à realidade? Com certeza. Deixa eu te dar um exemplo fora do nosso contexto, mas que tem muito a ver com a situação que a gente está passando. Eu estudo uma filósofa que chama Hannah Arendt, né? Já desde o meu doutorado, mestrado, mas tenho trabalhado, não é a única filósofa com que eu trabalho, não é? Mas é uma filósofa que eu trabalho com frequência. E ela tem uma obra que tem sido muito lida nesse contexto de extremismos contemporâneos, uma obra que já tem 62 anos, que é Origens do Totalitarismo. Foi publicada em 51, logo depois da Segunda Guerra, tentando compreender aqueles acontecimentos lá, principalmente o nazismo. E tem uma história que ela conta no livro, que é um livro bom, difícil de ler, com histórias muito tristes, fala dos campos de concentração, etc. Mas ela conta de uma piada que teria circulado nos anos 20, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que um alemão antissemita, anti-judeu, teria dito a um outro alemão, e naquela crise absurda, em 22, se eu não me engano, o Banco Central alemão parou até de imprimir dinheiro, por causa da hiperinflação, que o dinheiro de manhã já não valia nada no final do dia. Então, com essa crise toda, empobrecimento e etc., e a culpa é dos judeus, disse o antissemita. Aí o outro alemão diz assim, é verdade, é dos judeus e dos ciclistas. Aí o antissemita pergunta, mas por que dos ciclistas? Aí o outro alemão diz, então por que dos judeus? Então pergunta. É muito interessante porque no fim das contas você, com um absurdo, você explicita o absurdo que o outro está dizendo. Ou seja, o cinismo absolutamente bem colocado. Bem colocado, e nesse sentido a gente vê a força que o humor tem ganhado. Também no contexto das redes e tal. Que, aliás, tem salvo a pátria com em certeza. Alguns momentos. Assim, em momentos difíceis, quase sempre é o humor que ainda diz a verdade, como diz o... bom, há várias piadas sobre isso, ou seja, em tempos catastróficos, o humorista ele acaba se destacando como aquele que fala a verdade. Com certeza, com certeza. Bom, eu estou conversando aqui com o Adriano Correia. Adriano é doutor em filosofia pela Unicamp. Adriano dá aulas de ética na Universidade Federal. E, claro, né, você está percebendo aí uma pessoa absolutamente preparada para falar sobre o nosso tema hoje, que é uma pergunta: onde estão os hipócritas? Quando a gente faz essa pergunta, né, onde estão os hipócritas, e a gente... entre aspas, né, estaria num nível de percepção mediano, vamos dizer assim, com algum senso crítico, né, surge na cabeça, na mesma hora, uma resposta, na política, principalmente na política. E eu acho isso muito sério, muito ruim, inclusive, porque é na política que os destinos do coletivo são traçados, não é? O senhor consegue enxergar tempos melhores do que a gente está vivendo? Pois é. Bom, eu consigo, assim, eu consigo desejar e consigo imaginar, e eu acho que tem havido reações, mas antes disso, é muito difícil realmente ser hipócrita na vida privada. Imagina você... Bom, a gente conhece pessoas, por exemplo, que... Vou chegar na religião, pode ficar tranquilo. Então, mas é um espaço... A religião tem um fenômeno... Nessa questão da hipocrisia, tem uma relação com a política, que tem a ver com a nossa figura pública, não é? E o papel é o mesmo, na verdade, eu acho, né? Mas no caso da vida privada, bom, a gente sabe de pessoas que têm vidas duplas, que têm, sei lá, 2 famílias, sei lá como, aí sim são hipócritas no sentido forte, são atores, né? São grandes atores. Mas é muito difícil você, num espaço de visibilidade constante, desempenhar um papel que não corresponderia às suas convicções, que você não vai, por exemplo, em algum momento estourar e dizer o que de fato pensa. Ou seja, na vida privada, é claro que é possível ser hipócrita, mas quanto mais próximas são as relações, mais difícil fica isso. Porque justamente o indivíduo não consegue desempenhar um papel
full time, né? Ele não consegue ser ator o tempo todo. O tempo inteiro. Uma hora ele vai... Um ou outro pode conseguir. Uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara cai. Uma hora de descontrole, né? De destempero e tal. No caso da política, é muito mais fácil ser hipócrita. Primeiro, porque faz parte do jogo você assumir certas personas, do jogo legítimo, não do ilegítimo. Mas a gente já viu, por exemplo, pessoas que são muito tímidas no falar, deputados, por exemplo, para dar um exemplo, né? Que falam com muita correção, com muita leveza, aí vai lá para a tribuna, vira outra coisa, não é? Ou então consegue, por exemplo, dar uma ênfase extraordinária num tema que a rigor é secundário, ameno, porque recorre às virtudes do ator. E nem sempre é negativo esse aspecto teatral da política, desde que haja uma esfera pública, como eu estou chamando, vigorosa. O que é uma esfera pública vigorosa? É fácil uma esfera pública na Grécia. Claro que quando as pessoas saíam lá da praça, né, onde tinha a assembleia, a fofoca rolava solta. Hoje já tem documentação disso tudo. Mas você tem aquele espaço onde o indivíduo aparece ao mesmo tempo para todo mundo, e esse todo mundo está discutindo entre si sobre aquela manifestação daquele indivíduo. Já era um problema para os gregos os chamados demagogos, que é uma expressão que eles utilizavam, nem sempre tinha um sentido negativo na Grécia Antiga, mas é aquele que é meio que contratado para defender uma ideia, comissionado para defender uma ideia. Seria o cara que defende uma ideia sem que aquela ideia seja o que ele defende intimamente. Intimamente, sem necessariamente acreditar. E isso faz parte do jogo. Assim, os advogados cumprem essa função. E é um jogo legítimo. Eu acho, pelo menos, que é legítimo que alguém assuma, por exemplo, um determinado caso, recorra a determinados elementos e apresente dentro das regras, retoricamente, né, que é uma outra palavra importante que tem a ver com o demagogo, que é o discurso persuasivo, sedutor, das várias ênfases. Então eu quando falo uma palavra eu grito mais alto, ou seja, isso já se conhecia. O Aristóteles tem um livro que chama Retórica, que falava sobre a fala pública, já lá o Aristóteles, né? Então é parte do jogo político, esse jogo de cena. Por que eu digo que é parte? Ele não é necessariamente mas como é que se diz? Ele não é necessariamente negativo. Por exemplo, se eu tenho uma bancada e eu tenho que defender uma ideia, eu vou chamar a pessoa mais eloquente. Ou então, talvez eu nem chame a mais eloquente, né, que sabe falar em público, mas eu chamo a pessoa mais respeitável, que é aquela que é mais experiente, que tem uma vida que todo mundo reconhece como, né, ilibada. Então, esse jogo da política tem a ver com o fato de que em política nós lidamos sempre com o modo como nós aparecemos aos outros.